seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar e antes de mais nada, é como eu sempre digo, é um prazer estar na sua companhia, uma excelente tarde para você. Gente, Consulta ao Doutor chega com um assunto importantíssimo para a gente conversar hoje sobre a jornada pela autoestima. Pois é, no primeiro bloco a gente vai falar sobre a importância de se amar e de se valorizar mesmo com todas as nossas imperfeições. E no segundo bloco a gente vai mudar um pouquinho a perspectiva e a gente vai nos aprofundar nos desafios vividos por pessoas que sofreram queimaduras e enfrentam aí a difícil luta pela autoestima. Repito, gente, essa é uma batalha árdua, mas a superação é, sem dúvidas, ainda mais poderosa. Se você conhece alguém, gente, a quem esses temas possam interessar, não esqueça de compartilhar o nosso link. Nós estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Estamos com o nosso espaço de comunicação aberto para receber o seu comentário, o seu relato, a sua dúvida. Portanto, envie a sua mensagem, faça parte do nosso bate-papo através do WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, nossa primeira enquete já acontecendo neste exato momento lá no Instagram, no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Confira agora o que queremos saber de você. Na sua opinião, qual é a fórmula de sucesso para a autoestima? Poção de autoaceitação? As imperfeições fazem sim parte de todos nós. Uma fórmula de conexão seria mais interessante. Com quem e onde é melhor a gente se conectar, fazer aí melhores escolhas. Ou então, o elixir de gratidão. Com o que você mais ama em si mesmo. Entra lá e participe da nossa enquete. Bom, queria te provocar aqui uma reflexão. Você já parou para pensar como anda, gente, o seu amor próprio neste exato momento? Para nos ajudar, então, a entender essa jornada pela autoestima, pela autoaceitação, apresento e recebo doutora Nira Herênio, dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. A gente que agradece demais a sua presença aqui com a gente hoje. E apresento também a vocês doutora Kátia Dantas, psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. Para a gente iniciar já esse bate-papo com tudo, vou começar com a doutora Kátia. Comenta com a gente como a autoimagem, nossa autopercepção influencia na nossa autoestima. Na verdade, inicia-se pela autoestima. A autoestima é a maneira como a pessoa se percebe, é a maneira como ela identifica os seus padrões, né, de beleza, como ela se coloca no mundo, na sociedade, com as suas características, com os seus valores. E a partir desse conjunto de fatores é onde ela vai desenvolver a sua autoestima, a sua autoimagem, na verdade, né, onde ela consegue perceber quais são as suas características, o que ela gosta de si, o que ela sabe dos limites dela e como ela vai se colocar na sociedade, né? Como ela vai fazer assim, ter essa relação com as outras pessoas. Primeira relação com ela, o que ela identifica dela, né? Como ela percebe-se a si mesma. E assim é essa jornada da autoestima, que está muito relacionada à autoaceitação, à autoobservação. Que bacana. Olha só, gente, a doutora Kátia, ela pontuou que esse caminho ele acontece primeiramente de dentro para fora. Mas aí eu vou perguntar para a dermata, para a doutora Nira, se existem algumas pessoas, por exemplo, que têm uma percepção negativa, ok? Com relação a algum ponto da sua própria aparência e que isso afeta na sua autoestima. Sim. Existe esse caminho também? Existe esse caminho que a doutora Kátia comenta, seria o caminho ideal. Mas muitas vezes a gente vive nessa era de rede social, de exposição, de filtros. E aí eu acho que o que pesa muito hoje é essa questão da comparação, né? Então, a gente não consegue aceitar muito essa questão do próprio envelhecimento, das próprias características individuais, porque a gente está sempre se comparando com o vizinho. E com a rede social, eu acho que isso fica muito evidente, né? Então, a gente vê as blogueiras lindas, felizes, com aquela pele perfeita, mas com o uso de filtros, porque a pele perfeita não existe. E eu acho que isso acaba afetando, se você não tem isso interno muito sólido e construído, você acaba trazendo para essa questão inversa da imagem, acabar trazendo prejuízo para dentro de você também.
Mas para a gente chegar nesse mundo ideal, porque afinal de contas esse é o nosso objetivo hoje, não é? A gente vai aprender bastante com as nossas doutoras. Temos aí uma jornada, não é verdade? Precisamos nos fortalecer de dentro para fora e saber também que existem diversos recursos, que é sobre isso um pouco que a gente vai passar nesse programa de hoje. Antes de mais nada, a gente gostaria de trazer o caso da influenciadora Vanessa Lopes, que ela usou a rede social para compartilhar suas aflições na luta contra a acne. Vamos conferir um pouquinho desse relato, por favor, Tem 27 dias que eu tô tomando Rocutan, vai fazer um mês. E esse é o estado da minha pele. Galera. Babado! Eu não aguento mais, cara. Pois é, olha a frase, eu não aguento mais. A influenciadora Vanessa Lopes, ela deixou claro que o problema que ela tem com a acne teve aí como gatilho uma crise alérgica depois dela tomar diversos medicamentos psiquiátricos associados com uma má alimentação. Mas eu queria, antes de comentar o caso dela, trazer uma outra informação de que a acne na mulher adulta é uma realidade, muitas mulheres passam por isso, e eu queria passar um pouquinho por essa questão da acne na mulher adulta, claro, e também comentar, é claro, o caso da Vanessa Lopes. Sim, a acne da mulher adulta é uma realidade cada vez mais frequente no consultório. É uma acne que ela pode vir desde a adolescência e você continuar com acne até a idade adulta, né? Ali a partir dos 25 anos. Ou você nunca teve acne e, de repente, na idade adulta, você começa a ter acne. E é multifatorial, né? A gente tem as questões hormonais, a gente tem a questão da alimentação, a questão psicológica, psiquiátrica junto, a questão das medicações que usa, como no caso aqui em questão, né? A gente chama isso de erupção acneiforme, é quando você tem essa crise de acne por conta de alguns tipos de medicamento, algumas classes de medicamento podem estar associadas. E como ela bem cita, a questão da alimentação é crucial para o tratamento e para o controle da acne. A gente sabe que hoje é considerado uma doença inflamatória crônica, então você tem que partir para uma dieta mais anti-inflamatória, evitando ali açúcar livre, né? Eu falo, tudo que for muito lindo e gostoso, você deve evitar, que essas coisas que têm o açúcar mais industrializado, que é uma dieta mais inflamatória. Perfeito. E agora, trazendo então para a doutora Kátia, a vivência, a experiência, né, da Vanessa Lopes, na narrativa dela, ela traz para a gente que ela passou por um momento de luta pela saúde mental dela. Então, assim, ela já estava mentalmente abalada. Aí, através do uso do tratamento escolhido pelo profissional que acompanha ela, ela teve isso também associado com a má alimentação como aí uma consequência. Gostaria de entender como é que impacta numa pessoa, numa mulher bonita, que vive da imagem, essa questão da acne na fase adulta, lidando também com um processo muito complicado com relação à saúde mental. Então, neste caso, né, do que foi colocado, uma pessoa que tem vive, né, da aparência, isso vai impactar, sim, negativamente a autoimagem dela. Porque ela vai ter, sim, momentos de ansiedade, ela pode vir até, já fazendo tratamentos, né, com psicotrópicos, isso pode até ter desencadeado junto com a medicação, com a alimentação. Então, de repente, essa desregulação emocional possa ter proporcionado que ela pudesse fazer essa alimentação e isso vai impactar cada vez mais no humor dela. Tá? Então, ela pode começar a ter um humor distímico, ficando, de repente, tendo um isolamento social, evitando estar em sociedade, impactando a relação dela com ela mesma e com o outro. E, para além disso, né, ela vai ter que estar fazendo um trabalho, né, com outros profissionais, tanto com psiquiatra, dermatologista, nutricionista, psicólogo, para que ela possa ter ali a restauração do equilíbrio da vida dela. Para a gente chegar nessa autoestima reconstruída e isso fortalecê-la. Exato. Então, desenvolver assim, o poder da resiliência para que ela possa passar por esse momento de crise,
tá certo? Sabendo que é uma fase, não que de fato ela vai ficar com isso, né? Cronificado, mas que ela possa então adquirir forças, aprendizados, até uma questão de autoconhecimento. O que é que ela está fazendo para que ela possa estar tendo um prejuízo físico, psíquico, né, diante dos eventos estressores da vida dela. Ou seja, a gestão de estresse também está muito relacionado a erupções, né, acneiformes também. Essa é mais uma questão que envolve um tratamento multidisciplinar com a ajuda de diversos especialistas. Exatamente. Queria partir agora para um outro ponto, porque segundo, gente, Sociedade Brasileira de Dermatologia, as queixas relacionadas ao envelhecimento estão aí no top 5 entre os principais motivos que levam tanto homens quanto mulheres ao consultório de médicos que trabalham aí com essa melhora das manchas, com a amenização das rugas de expressão, alternativas aí também para melhorar a flacidez da pele. Queria que você compartilhasse com a gente quais são as maiores queixas que você recebe no seu consultório, doutora Anira, com relação a esse envelhecimento. As maiores queixas relacionadas ao envelhecimento é a questão das manchas, a questão das rugas fixas no rosto e a questão da flacidez, principalmente facial, principalmente em mulheres. Então, depois ali do período da menopausa, a pele da mulher ela sofre bastante, acontecem muitas mudanças muito drásticas. Então, a partir dos 35, 40 anos, as mulheres já chegam com essas queixas mais evidentes. A parte boa é que hoje a gente tem tecnologia para retardar alternativas. Exatamente, alternativas para ajudar a manter a nossa autoestima lá em cima também, porque às vezes você faz uma pequena correção e a pessoa melhora tanto, né? Melhora a forma que se vê no espelho, melhora a forma que trabalha, melhora os relacionamentos e isso é muito importante. E muda o olhar, não é? Muda o Porque olhar. você passa a ter uma segurança diferente quando você consegue alterar aquilo, um pouquinho daquilo que te incomoda. Mas essa questão da percepção do envelhecimento, ela é extremamente particular, principalmente quando a gente leva em consideração as diferenças entre homens e mulheres. Verdade. Queria saber essas diferenças e de que forma elas impactam cada um de nós com relação à saúde mental, é claro. Bem, essas diferenças, elas impactam muito mais a questão das mulheres. Embora os homens, né, doutora, também estão... Cada vez mais. Cada vez mais, né? batendo ali no consultório da dermato. Exato, exato. Então, nós vamos para um olhar da questão da vaidade, não é isso? Porque também faz parte dessa questão do autocuidado, da autoimagem. Então, quando esta relação da autoimagem com a idealização de algo que nós até falamos logo no início, nessa questão da internet, tudo isso, como tudo isso acaba exacerbando, né, esta perfeição, né, e as pessoas vão vendo que a pele dela não está de acordo com esse suposto ideal, e é o que nós vamos olhar, o que é o eu real e o eu ideal ou eu imaginário. Então, ter a concepção, né, desta realidade, da valorização da sua história de vida, sabendo que com os anos a pele vai ter a mudança. Então, é a aceitação de quem você é, da sua história de vida, sim, usando os recursos, né, da tecnologia, dos produtos, as várias alternativas que tem, para que esse envelhecimento ele seja de forma saudável. Saudável. É isso, aceitando cada momento da sua fase de vida e fazendo com que essa nova fase ela possa ser tão importante quanto todas as outras que assim foram. Né? Então, porque existe beleza em cada fase. E é subjetivo, a beleza é subjetivo. Em cada era, se nós formos olhar a questão cultural, né? E a beleza, ela passa, ela tem essa variação de cultura para cultura. Né? Então, falar de beleza, ela é totalmente subjetiva. E a beleza, ela precisa, junto com todos esses tratamentos, ela tem que trazer esse bem-estar. Esse fortalecimento de cada um de nós. Exato. Doutora Anira, como que você trabalha na percepção com o seu paciente essa diferença entre aquilo que é real e aquilo que é ideal? Eu sou um pouquinho
Radical até, eu já demiti alguns pacientes e volta e meia eu digo vários nãos. Eu digo vários nãos também, porque às vezes a pessoa ela quer ter uma estrutura óssea como a fulana, só que anatomicamente é impossível, né? Ou é algo que não orna ali com ela. O que eu tento fortalecer junto com o meu paciente é a confiança, porque quando você faz alguns pontos de melhoria, isso dentro da sua saúde interna ou externa, ali na pele. Então, você tem um melasma, você trata o melasma, você já consegue sair de casa só com um protetor, sem perder muito tempo passando uma base muito grossa. Isso vai, aos poucos, melhorando a sua confiança e te dando mais ânimo para se cuidar cada vez mais. Então, eu tento focar no consultório nessa questão de melhora da saúde e da confiança. Da questão da autoestima para você se sentir bem. Exatamente. É para você. A gente vai melhorar o seu melasma porque isso facilita a sua vida. Você não vai precisar passar várias camadas e vai te trazer muitos benefícios. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Fórmula de sucesso para a autoestima, lembrando que essa nossa enquete, ela mensura um pouco da percepção do nosso público, é claro, nas redes sociais. Então, ganhou a alternativa poção de autoaceitação. Afinal de contas, as imperfeições fazem parte. Doutora Kátia, suas considerações? Bem, eu quero trazer aqui que a autoimagem e a autoestima, ela é vista, né, para que a pessoa possa se sentir bem, que ela possa socializar, mas, contudo, que ela possa gostar dela mesmo como ela é, né? Como assim, como a enquete? A autoaceitação, que as pessoas possam se aceitar mais. Chegamos aí na parte da jornada que a gente queria. Exato. Antes de mais nada, doutora Nira, gostaria muito de agradecer a sua participação, sua presença aqui com a gente e aproveitar para você que gostou de conhecer um pouquinho do trabalho dela, vou deixar para você os contatos. Doutora Nira Herênio, dermatologista, o Instagram dela está à sua disposição, pode adicioná-la, pode mandar mensagem, aproveite. @doutora Nira Herênio, tudo junto dessa forma que aparece aí escrito na tela. Doutora, muito obrigada. Gostaria então que você trouxesse para o nosso público suas considerações finais, claro, comentando o resultado da nossa enquete, que o nosso público se mostrou bastante esperto, não? Sim. As imperfeições fazem parte, é o que nos torna únicos, né? Na verdade, só que existem hoje recursos, a gente está vivendo mais, então a gente está chegando ali com 50, com a cabeça de 30 e a gente está vivendo mais e com mais saúde. Hoje em dia temos recurso, temos tecnologias para ajudar a dar uma força também nessa autoestima com muita saúde. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor, a gente está de volta. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a luta pela autoestima das pessoas que viveram um trauma, uma queimadura no maior órgão do nosso corpo, a pele, e claro, os desafios na busca pela aceitação e também pelo alcance da autoestima. Afinal de contas, o nosso tema maior hoje é Jornada pela Autoestima. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, vai fazer a diferença, envie o nosso link. Nós estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Te convido a participar do nosso bate-papo, manda sua mensagem, seu relato, sua dúvida aqui para os nossos doutores através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete, agora na versão 2, acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos conferir o que nós queremos saber de você. Como cicatrizar de dentro para fora após um trauma, na sua opinião? Redescoberta pessoal, novos hobbies e novas paixões. Terapia para ressignificar a experiência vai fazer toda a diferença? Ou construir aí uma rede de apoio com familiares, com amigos e também com médicos especializados que vão ajudar, é claro, nessa jornada. Entra lá e participa. Gostaria, gente, de trazer um dado aqui, antes de mais nada, que todos os anos cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras acontecem só aqui no nosso país, só aqui no Brasil. Isso, é claro, segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras.
E os quadros, gente, são variados. Eles vão desde leves, de fácil tratamento, até quadros que envolvem, é claro, o risco de morte. Para a gente, então, abordar esse assunto que é tão sério, tão necessário, recebo e apresento a vocês o Dr. Rogério Mendes, que é cirurgião plástico da USP e também, gente, ele é membro da ANAVIC, que é uma associação, olha que interessante, que é formada por vítimas de queimaduras, por familiares e amigos, com o objetivo pura e simplesmente de prevenir que novos casos como esse aconteçam. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pela participação para falar sobre esse tema tão importante que são os queimados. Tão importante. E seguimos também aqui com a doutora Kátia Dantas, que nos acompanhou no primeiro bloco, trazendo aí a sua visão psicológica, dos impactos psicológicos, agora, é claro, nessa nova abordagem. Muito obrigada por continuar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, primeiro, doutora, eu gostaria que a gente comentasse, que o senhor comentasse aqui para a gente sobre esse altíssimo número, 1 milhão de casos de acidentes domésticos que acontecem por ano aqui no Brasil, que mostra, é claro, esse tema como um problema de urgência e de saúde pública. E qual a importância, então, da gente trazer esse assunto, inclusive para esclarecer e evitar casos como esse? Sim, de fato, nós temos um número muito elevado de queimaduras no nosso país. Considerar que tem uma população próxima a 230 milhões de brasileiros, temos um número elevadíssimo, considerando essa estatística que a Sociedade de Queimaduras traz. E essas queimaduras, elas variam desde queimaduras mais simples, como queimadura solar, queimaduras leves a nível domiciliar, a queimaduras gravíssimas, às vezes no exercício profissional, que podem gerar mutilações e sequelas gravíssimas, não apenas físicas, que limitam toda uma condição de trabalho, reabilitação, como também psicossociais, como nós estamos abordando aqui no programa. Importantíssimo, gente, falar sobre isso. Doutor, queria adentrar aqui sobre o que são as queimaduras e quais são os agentes causadores. Você começou a falar um pouquinho sobre queimaduras solares, eu queria especificar um pouquinho mais quais são os tipos e depois a gente entra, é claro, nos graus. Correto. As queimaduras, elas podem ser caracterizadas de diversas formas, pelos graus de acometimento, pelo agente causador, né? Isso é importante o médico reconhecer no primeiro atendimento para dar o atendimento precoce. A literatura médica fala que o grande queimado, né, aquele extremo do trauma da queimadura, é o maior trauma que o ser humano pode sofrer e sobreviver lidando com as consequências e sequelas desse trauma. Mais do que um acidente automobilístico, mais do que outros tipos de lesão provocada ou adquirida. De fato, quando a gente pensa em causas, nós temos queimaduras solares, que são, como o nome já diz, por exposição solar. Temos queimaduras térmicas, como, por exemplo, quando você encosta uma panela quente. Nós temos queimaduras por escaldadura, seja por água quente, seja por óleo, que é uma das mais preocupantes no ambiente doméstico, principalmente quando falamos de crianças. Temos queimaduras elétricas, que têm uma característica de serem gravíssimas e gerarem sequelas importantes para reabilitação profissional. São pacientes que passam por um trauma muito agudo, quando sobrevivem, ficam bastante limitados, infelizmente, das sequelas desse trauma. Olha só. Vou puxar aqui um gancho de uma frase que o doutor usou, maior trauma que um paciente pode sofrer. Queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre quais são os impactos de uma pessoa que sofre um trauma como esse. São bem significativos. Há uma ruptura, né, da condição dela, às vezes sobre a identidade dela. E para que ela possa restaurar essa forma psíquica, vai precisar de tratamentos, né, no sentido de acompanhamento psicológico, para que ela possa desenvolver, né, a possibilidade do enfrentamento desta circunstância que ela está vivenciando. Uhum. E trazendo para essa questão da saúde mental, há acometimentos de estresse pós-traumático após um trauma, né, dessa gravidade, há desenvolvimento de transtornos de ansiedade, de depressão, há possibilidade até do desenvolvimento da disfonia corporal. Né? Por mais que ela tem todas essas lesões, ela acaba criando uma ruptura, né? Uma cisão com o self dela. E isso é trabalhado com médicos, né? Com a cirurgia plásticas, com a parte da psiquiatria, com a psicologia, ou seja, são multiprofissionais ali trabalhando para que essa pessoa possa voltar
a ter aquele olhar para ela, mesmo com todas aquelas limitações, com aquelas cicatrizes, com aquela mutilação que ela tem e que ela possa se aceitar daquela maneira. Uhum. É todo um processo que essa pessoa vai desenvolvendo a partir de um trauma que, obviamente, vai impactar a vida daquela pessoa para todo sempre. Todas as esferas da vida dela. Em todas as esferas, inclusive no trabalho, enfim, muda toda essa relação dela com ela mesma, dela com as pessoas, dela com o entorno. Temos perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Clara Maria, de Minas Gerais. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua participação, por fazer parte aqui do nosso bate-papo. Boa tarde. Queimei a coxa com óleo quente. Queimadura superficial de 2º grau já está cicatrizado. Porém, a pele onde queimou está com manchas claras. Antes de sofrer a queimadura, eu já fazia muito bronze, já tomava muito sol. Isso pode ter interferido na mancha clara dessa queimadura? Doutor, responde a Clara Maria. Clara, a sua pergunta foi muito rica, tem diversos detalhes, né? Você já trouxe que foi uma queimadura de 2º grau superficial. Essa queimadura é uma queimadura que se restaura por si só, com cuidados médicos locais e uma proteção leve. Essa associação que você observa dessas manchas mais claras se deve ao processo da própria restauração. Então, há uma migração dessas células que chamam melanócitos, que dão a cor da nossa pele e, paulatinamente, elas vão preencher essa área restaurada para adquirir aquela tonalidade antiga. O fato que você menciona da exposição solar pregressa, ela já é um fator de risco, já eram queimaduras sucessivas menos de baixo grau que você vinha, infelizmente, sofrendo ao longo da vida, que acarreta essa dificuldade maior nesse processo de readquirir a cor, como também riscos associados e acumulativos para câncer de pele, que é outro tema importante quando a gente fala em exposição solar. O meu conselho para você é continuar mantendo a proteção solar com fatores de preferência mais elevados. Eu vi que você é de Minas Gerais, não sei exatamente qual a região, mas o Brasil está passando por uma fase de exposição solar muito grande. Então, faça a proteção solar, porque o estímulo sustentado de sol, em determinado momento, deixa essa área da queimadura mais escura, só que pode ter manchas paradoxalmente mais claras permanentes. Bom, gente, temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Olha aí, a pergunta agora, gente, é da Roberta. A Roberta, ela é de Minas Gerais também. Olá, Dani e doutores. Usar manteiga, pó de café ou creme dental em queimaduras leves ajuda no processo de cicatrização? E aí, doutor? Bom, Brasil é um país cercado de crenças populares, né? Então, nós lidamos com isso diariamente, não desvalorizamos, mas temos a obrigação de mostrar aquilo que hoje medicamente é mais aceito e mais correto. Utilizar esse tipo de elementos, eles estão proscritos que podem gerar um trauma secundário. Uma queimadura leve, como a nossa telespectadora trouxe, ela pode até se aprofundar, por exemplo, com uma pasta de dente, que tem compostos ácidos, tem um elemento básico ali que pode gerar uma queimadura secundária. Do mesmo modo, não tem esterilidade do processo, pode gerar uma infecção secundária. Foram citados itens até mais leves. A gente costuma ver as pessoas passando urina e todo tipo de artifício que não faz muito sentido hoje com tantas tecnologias e tantos produtos disponíveis no campo de vista médico. Gente, vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Como cicatrizar de dentro para fora após um trauma? É isso que nós queremos saber hoje. 37% alternativa mais votada, redescoberta pessoal, novos hobbies e novas paixões, 36%, terapia para ressignificar a experiência, em último lugar, 27%, construir uma rede de apoio. Doutora Kátia, pontua aqui pra gente o resultado dessa enquete. Eu acredito que descobrir novas paixões, né, ressignificar esse estado, essa situação, ela parte do princípio que tem pessoas que têm esse poder da resiliência e conseguem fazer isso, né, de uma maneira sozinha. Mas ali, como a pesquisa também traz, a questão da psicoterapia, ela é fundamental nesses casos, para que a pessoa possa, sim,
fazer as ressignificações, as reestruturações cognitivas, regulação emocional e que ela possa, então, ter mudanças no comportamento, assim como adquirir uma rede de apoio, porque, né, as pessoas acabam se distanciando das pessoas por essa condição. Então, quando ela se permite receber esse apoio, né, e que as outras pessoas possam estar com ela nesse momento, ela consegue sim ter esse processo do desenvolvimento socioemocional. É importante ressignificar. Pessoal, gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito bacana nosso bate-papo e aproveito para deixar as redes sociais dos nossos doutores. Dr. Rogério Mendes, cirurgião plástico, o Instagram, @Dr. Rogério Mendes. Temos também à sua disposição o site consultório e também consultóriodapele.com.br, e temos também doutora Kátia Dantas, o Instagram dela, @psicatiadantas. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que você aí do outro lado tenha gostado do nosso programa. Nós voltamos a nos encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.